O evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 24, os versículos 42 e 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade eu vos digo, ele confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, e ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós demos um olhar para a palavra do Senhor e, se observarmos bem, toda ela é como um caminho que nos conduz a uma realidade de eternidade, o céu. Por isso, então, chegará o fim. Uns falam o fim do mundo, o fim disso, tudo, mas o importante é recordar o dia em que encerraremos a nossa caminhada neste mundo. Quando nós encerrarmos a nossa caminhada, nós então seremos convocados diante do Senhor. O interessante é que o Senhor não vai dizer, faz isso, aquilo, vai para lá ou para cá. Eu próprio, ao reconhecer o grande amor, ao reconhecer a grande bondade de Deus e tudo aquilo que eu já escutei, isso é importante, que eu já escutei de Deus, e olhar para tudo aquilo que significa e dizer: não fiz nada, não amei, não perdoei, pelo contrário, eu julguei, eu destruí, magoei, feri, em algumas circunstâncias, até mesmo em nome de Deus. Como algumas pessoas hoje estão tão apegadas a essas questões dos youtubers, das pregações dos internets, e que não são capazes mais de aprofundar-se a sua vida na fé, fazer silêncio, escutar o Senhor. Por isso vivemos tantas brigas, ódio, maldade. Peçamos ao Senhor, de fato, a graça de que a nossa vida seja cada vez mais uma vida marcada pela esperança, pela eternidade, e que a gente possa, aos poucos, ir tomando consciência da bondade e do amor de Deus. Há pessoas que vivem a fé, que participam, que rezam, mas o seu interior tem tanta raiva, tanto julgamento, que o seu olhar transmite aquilo que está no seu interior. Às vezes brigam, falam mal, destroem, acabam com as pessoas. Como é viver a fé desse jeito? Deus conosco, o Emanuel, Deus que nos ama, o Deus que está sempre presente em nós. Nós somos convocados a reconhecê-lo agora, a viver profundamente o seu amor. Por isso, então, haverá aquele dia que será do encontro. E será que será realmente o encontro de amor ou o encontro em que a gente passou a vida julgando? Por isso ficai preparado, diz o Senhor. Não sabeis que horas e que dia vai acontecer. Quantas pessoas que
não sabiam jamais qual seria o dia e a hora. Nós que moramos aqui em Rolândia, vivemos há 4 meses atrás esta experiência com o Monsenhor José Ágios. Veja, foi viajar para sua terra, planejando o seu retorno, e no momento em que menos esperava, partiu para a casa do Pai. Por isso, este ato, esse acontecimento, é na verdade um convite para nós. Estás preparado? Com amor, por amor e no amor? Porque na verdade a nossa fé, no final, é o amor que nos conduzirá à vida eterna. Quanto você amou? Será esta única pergunta que o Senhor fará a nós, quando diante dele estivermos na eternidade. Quanto você amou? Tudo aquilo que nós fizemos, quanto foi o amor? Por isso, então, deixemos-nos converter, conduzir pela experiência da fé, da bondade, do amor e da comunhão de um Deus que caminha sempre conosco. Nós muitas vezes julgamos, maltratamos e o ódio vai tomando conta de nós e vamos espalhando. O veneno do ódio nos mata, nos destrói, nos faz ficar doentes e acaba com a nossa vida. Por isso, então, diante do Senhor, o nosso Deus, peçamos a graça de viver profundamente a fé, a esperança e, sobretudo, o amor. O amor, eles acontecem nos mais necessitados, naquele que está doente, naquele que é pobre, naquele que tem necessidade, quando estendemos a mão e ajudamos aquele que precisa. Amemo-nos o amor. Muita paz para você.